Galera, o Vasco chega forte para a temporada de 2023. Pumita Rodrigues já está chegando no Rio de Janeiro para poder assinar com o time do Vasco. E o Orelhano, né, está também no radar do Vasco e deve também assinar contrato com o Vasco para essa temporada. O Vasco vem montando um time muito competitivo e pode surpreender muito na temporada de 2023, trazendo Pedro Raul, trazendo muitos jogadores aí que eu acho que vai dar liga sim nesse time do Vasco. O Vasco também tem um treinador também que costuma fazer bons trabalhos, que é o Maurício Barbieri, né? Claro, no finalzinho desse ano 2022, o trabalho dele não foi muito bom com o time do Bragantino, mas se você pegar o todo aí, o trabalho dele foi muito bom, disputou 2 Libertadores com o time do Bragantino e agora a missão dele é levar o Vasco a outro patamar, né, onde consiga disputar competições aí internacionais e consiga chegar também em finais de competições. E bora acompanhar aqui mais um ESPN Futebol Clube falando tudo sobre o Vasco e possíveis contratações. Bom ano, acho que é um jogador que, ok, acho que a parte defensiva tem coisas para melhorar ainda, mas eu fico pensando em ter um Pedro Raul ali na área, um lateral que apoia, faz bons cruzamentos, ele pode ajudar a consagrar aí o centroavante, né? O Orelhano não teve um ano tão bom em números, né? Um ano de 4 gols, 4 assistências, mas é um jogador interessante, atacante de lado, cria espaços, muito né? jovem, Vai para né, cima da Léo? marcação, tem, como diz o Birner, por ser jovem, tem margem de desenvolvimento, então eu acho um trabalho inteligente. A gente sempre cobra a observação do mercado sul-americano, Sim, né? sim. Que hoje, até pelo poderio financeiro, e o Vasco hoje com um grupo gestor estrangeiro podendo fazer esse tipo de investimento, eu acho que é um investimento interessante, não só no aspecto técnico, mas mesmo de valorização dos jogadores aí para futuras vendas. Muito bem. Olha só, os dois já estão no Rio de Janeiro, quer dizer, negociação muito próxima de um final feliz para os dois lados. E a gente vai vendo aí os lances do Pumita. O pessoal falando que é o sócio do Marcelo Adnet. É muito parecido. Muito Cara, parecido. ele parece mais com o Adnet do que o próprio Adnet. Não, mas é muito parecido, Billy. cara. Eu vi a imagem no hoje, é aeroporto. impressionante. Na colagem que eu vi, a foto do Adnet não parecia o Adnet. Como o mundo é pequeno. Quem é o Pumita aí, né? E eu trabalhei com o Adnet, lado a lado. Gente boa, hein? Abraço para o Adnet, Botafoguense. E é Deve estar importante feliz. pro Vasco, esporte, né, Edu? Porque assim, a campanha do Vasco na Série B, ela foi ruim, né? É. O Vasco, por muitas vezes, flertou ali em não subir. Então, precisava de uma reformulação no elenco. Então, assim, diferente do Flamengo, né? Que traz jogadores para serem reservas. O Vasco, ele parte de um processo de montar um time primeiro, né? Sim. De ter os seus 11 principais, ou na maioria das vezes, os principais jogadores. E, a partir disso, você ir reforçando o seu elenco. Então, são jogadores a nível de seleção, né? O Piton, chegou, o Bambu, que vem do Corinthians, jogadores que, de repente, em um momento, pode ser que não sejam titulares do Vasco, mas que hoje são importantes para essa reconstrução em uma Série A. São Januário pegou o Vasco e falou assim, sobe. Isso, exatamente isso. Empurrou pra Precisamos de um time, né? Precisamos, agora a torcida de falou, fato, você tem uma torcida gigantesca que subiu, mas agora a torcida também precisa de um time. E foi muito doida essa Série B, porque não perdia em São Januário. Sim. Aí aquele jogo contra o Sampaio Corrêa foi Corrêa, uma doideira. Aí é a rapaz. Batalha de Tu, né? O Wilton Sampaio saiu da Batalha de Tu pra Copa do Mundo sem escala, meu amigo. Foi mesmo. Mas, ó, Quem contratações... apitar a Copa do Mundo, meu amigo? Apitar a Mundo é mole, né? O duro é Mole. Dura é lá, muito ano. É isso aí. Jogadores que já chegaram ao gigante da colina. O Lucas Piton veio do Corinthians. Meu amigo Gessé Vascaíno, fanático, tá empolgadíssimo com o Piton. Acho que vai ajudar demais. Pedro Raul, bom atacante. O Patrick de Luca. O Léo. Pode chamar de Léo Pelé, né? Sim. Para identificar mais facilmente. Agora, Pumita Rodrigues e Lucas Orelhano. É um mercado de respeito? É um mercado E de tem o respeito. Bambu, né? A gente falou mais cedo. Sim. Daquela coisa do Silvio Santos, né? E o Bambu! Vamos sempre O pontuar. Robson Bambu, zagueiro. Se você pegar a história do Ex-Corinthians. Vasco, o peso da camisa e tudo mais, não. Sim. Não é um mercado de respeito, porque não é um mercado para transformar o Vasco num dos principais favoritos aos títulos que disputa. Se você olhar o Vasco do jeito realista, quando a gente fala do tudo que foi feito internamente pelos seus cartolas que destruíram o clube financeiramente, e ele está se reerguendo, para esse reerguimento, sim, é um mercado de respeito, porque são jogadores que tendem a ajudar o Vasco a permanecer na primeira divisão. Se o time se encaixar direitinho, quem sabe conseguem num torneio continental uma vaga, eles se enquadram no jeito que o treinador pensa o futebol, por exemplo. Eu acho que o Léo é uma bela contratação. Sim. Para mim, o Léo era o melhor zagueiro de São Paulo.
na última temporada. E pode ser usado como lateral esquerdo também. Pode ser usado como lateral, é um zagueiro que tem boa saída de bola, tem velocidade, quando você marca marca alto, como o treinador gosta, ele é um jogador que tem uma recuperação interessante na velocidade. O Luca Piton tem uma certa dúvida, vai ter que se desenvolver, para mim ele tem problemas de marcação, no apoio funciona. vai razoavelmente bem, tá? Mas assim, tem alguns problemas de marcação, os estrangeiros são apostas, né? Um lateral de seleção uruguaia, um atacante que jogou no Vélez, Orellano, e o Vélez foi muito mal na última temporada, mas é um jogador muito jovem, foi lançado pelo Heinz, se não me engano, em 2019. O Heinz é um cara que também gosta desse jogo muito com a bola. O Vélez ficou em 22º colocado no meio de 28 times, uma coisa assim. A campanha foi muito ruim do Vélez, ganhou só 10 jogos. A temporada inteira o Campeonato Argentino, acho que cada time faz 41. De qualquer maneira, é um jogador de potencial para ser desenvolvido, era um jogador tratado do jeito especial na Argentina, e a SAF é um negócio. Então a SAF precisa manter o clube na primeira divisão, porque entra a receita de primeira divisão, classificar para torneios sul-americanos, que entra a receita dos torneios sul-americanos, rendas, cotas de televisão, e também precisa valorizar jogadores, porque na venda de jogadores ela pode reinvestir até que o negócio se torna rentável, e para o clube para a SAF ser rentável, ela precisa ganhar títulos. Porque todo time que ganha títulos tem seus jogadores valorizados, etc. Então, é um negócio de médio prazo. Não é um negócio, não é mecenato, que as pessoas estão acostumadas a ver aquela parceria maluca que vem e enfia um monte de dinheiro aqui que você não sabe de onde vem e depois desaparece e deixa o clube numa situação complicada. Então, eu acho que para o que está sendo proposto, sim, é uma janela interessante do Vasco. O Vasco, nesse momento, já tem muito mais time do que tinha quando terminou a Série B. É claro que a gente tem que ver o que vai ser dessa montagem da equipe, mas são 7 reforços, alguns nomes importantes. Não sei se o Lucas Piton é uma contratação mais importante que o Léo Pelé, que o Birner sugeriu aqui. Acho que são 2 ótimas contratações para o Vasco. Fábio, mas é claro que nesse ano a gente está falando de um Campeonato Brasileiro que subiram da Série B Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Vai ser parada dura. Mas está com cara que o Vasco não vai sofrer assim, com ameaça de rebaixamento, que vai brigar bem no Campeonato Brasileiro? Claro que ainda é um time a ser montado, mas... Eu acho que cria-se uma expectativa melhor do que o ano passado, mas o torcedor também tem que ter paciência, né? Porque é um time em formação ainda. Então, assim, são várias contratações, o treinador também, o Barbieri, chega, é uma promessa, entre aspas, né? Fez um ótimo trabalho no Red Bull, esse ano as coisas não funcionaram muito bem. Ele tem um entendimento, mas o Barbieri tem um entendimento da gestão SAF, porque o Red Bull era uma gestão assim, e aí já tem-se um trabalho dia a dia um pouco diferente do que a associativa, enfim. E o Barbieri tem essa experiência. Eu acho que é para o torcedor do Vasco não se empolgar, mas entender que pode ser um bom ano. Edu, não é um ano de títulos, né? Por exemplo, no Carioca pode acontecer, porque o Flamengo vai poupar o time em muitos momentos, tem a preocupação de Mundial, de Recopa, então o Fluminense vai ter o objetivo também, mas no Carioca as coisas podem funcionar. Mas funcionando ou não funcionando, tem que se ter paciência com relação ao Campeonato Brasileiro, que pode ser um ano... promissor e melhor do que foi o ano passado para o Vasco, mas que o torcedor continue com o mesmo apoio, porque ainda vai ser importante o apoio do torcedor do Vasco para essa estruturação do time. Eu faria o paralelo com o ano do Botafogo, porque assim, foi um ano de muito pé no chão, mesmo com o torcedor eufórico e tal, e assim, o Botafogo acabou nem tendo um bom desempenho em casa no Campeonato Brasileiro. E se não fossem as contratações do Botafogo no meio do ano, então, ia ser esse é o ponto, quer dizer, o trabalho não para, né? O Vasco, de repente, olha aqui para o estadual falar ainda, não tá legal. De repente, precisa. Então, e o Botafogo foi isso um pouco, né? O torcedor do Botafogo se empolgou demais, e aí acabou cobrando e pesando a mão em um momento que não era ainda de cobrança, né? O Tiquinho Soares chegou. Isso, aí chegaram alguns jogadores que fizeram muito bem. Mas o assunto aqui é Vasco. E o Orellano, põe na tela pra gente acompanhar aí números do jogador. E a gente pergunta se é um bom reforço pro Vasco. O que ele fez no Vélez na última temporada? Foram 36 jogos como titular, dos 50 que ele participou, 4 gols, 7 assistências. O time não ajudava 275 muito, né? minutos para participar de um gol. O time não ajuda muito, tá, Edu? É um jogador jovem, um jogador de potencial para ser desenvolvido. E eu acho que a SAF traz esse jogador exatamente como uma brecha que ela enxerga para esse jogador crescer, num time mais bem trabalhado, num estilo de jogo que favoreça o jogador e com um potencial de revenda por um valor bem maior do que vai pagar. Então eu acho que é uma contratação estratégica da SAF do Vasco. E você olha como é difícil buscar jogadores com essa característica no mercado, são muito caros. Eu acho que é uma aposta interessante.
Tem que pensar no que pode render na frente também, né, Fabio? Um jogador de 22 anos, né, Edu? Como o Birner falou, é aquele... Contratar tem que pensar nisso. É isso. E aí, e nessa gestão SAF também tem esse pensamento, né? De você trazer um jogador mais jovem, de você dar tempo para que ele se adapte e consiga entregar, né? Tem rendimentos compatíveis ali com o investimento. Eu acho que vale para a formação de elenco, para a estruturação de uma Série A. Eu acho que é um jogador que pode maturar bem aí no Vasco, nas mãos do O Barbieri. Campeonato Brasileiro é mais difícil que o Campeonato Argentino. Galera, é isso aí mesmo. Eu concordo, né, com o Fábio Luciano. O Vasco, esse ano, tem que pensar primeiro, né, em reformular o elenco, tentar se manter primeiro no cenário nacional e depois brigando, né, aí, jogo a jogo, tentando buscar sempre as melhores colocações. Não adianta o Vasco chegar agora e falar, vamos ser campeão de tudo, porque não vai, não é assim. A chance do Vasco é de ser campeão carioca. A chance é essa, porque o Flamengo, o Fluminense vão estar em outra pegada e eu acredito que e com isso, né, o time do Vasco pode se beneficiar e pode sim conseguir chegar longe aí no Campeonato Carioca, se até conseguir um título, né, coisa que o Vasco não consegue há muito tempo, mas falando em cenário nacional, não vejo o Vasco como favorito a ficar nem na zona de Libertadores, mas pode acontecer sim, o time do Vasco pode surpreender na competição e pode sim brigar pela parte de cima da tabela de classificação, com certeza, com o time que está montando, pode montar uma equipe muito competitiva. Um exemplo do time do Botafogo, para mim o time do Vasco que está montando está sendo melhor do que o time do Botafogo do ano passado, então por isso eu acho que o Vasco tem chance sim de conseguir brigar pela parte de cima. Isso vai depender muito de como vai ser o desempenho da equipe aí durante o ano, né? A SAF deu um prazo até abril para poder ter pelo menos 11 jogadores contratados para poder disputar o Campeonato Brasileiro. 7 jogadores o Vasco já conseguiu, agora é só aguardar que a SAF deve anunciar mais contratações aí no decorrer dos próximos meses. Até desse mês ainda pode vir mais jogadores. E o que vocês estão achando aí do Vasco para a temporada de 2023? Está muito otimista com o Vasco? O Vasco pode brigar por alguma coisa na temporada de 2023? Coloca nos comentários aí a opinião de vocês, é muito importante aí para o nosso canal. E não esquece também de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativando o sininho das notificações. Você não fica de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.